Bom dia, Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá. Estamos dando início ao segundo episódio do nosso programa Desperto. E eu sou Rodrigo Queiroz, sou diretor da plataforma Umbanda EAD. E esse programa, como já explicado no primeiro episódio, é um programa para adultos, né? Para umbandistas adultos que, independente da sua idade cronológica, tem maturidade para dialogar, refletir e se desprender de dogmas, das mesmices ou conceitos atrasados para o desenvolvimento de uma reflexão livre, crítica e profunda. Desperto é, portanto, um programa que busca ir ao encontro e somar com aquele que entende que a Umbanda é coisa séria para gente séria, Umbanda não é para neguinho, é para negão, Umbanda é coisa de gente grande. Então, está dado início ao nosso segundo episódio. E o tema de hoje é refletir sobre caridade. Esse conceito de caridade que existe dentro da Umbanda. Claro que dado o tempo que a gente tem de programa, é uma reflexão muito objetiva e a gente não consegue ficar aqui, porque ficaríamos horas falando sobre o assunto, mas a caridade é a âncora da religião, é também o ponto nevrálgico da religião. Não só da Umbanda, mas como qualquer outra religião que tem a influência cristã dentro dela. E a Umbanda é uma religião muito cristã, querendo ou não, entendendo isso ou não, é um fato concreto, desde a sua fundação. O nome da primeira tenda de Umbanda leva um nome cristão, né? Tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, uma homenagem à mãe de Jesus que acolhe ele depois do seu sacrifício, né? Então, é tudo cristão na Umbanda. Embora tenhamos influências diversas dentro dela, a base da religião Umbanda é cristã. Mas, em se tratando de caridade, que vem a ser praticamente uma espécie de dogma dentro da religião, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Já falamos disso na semana anterior, fizemos um ao vivo extraordinário com o Alexandre Comino sobre isso. Independente de como isso foi colocado dentro da religião, é um fato baseado no valor cristão. Mas o que vem a ser a caridade de fato? Então, quando você vai discutir isso com a comunidade, o que é a caridade, se percebe uma compreensão rasa do conceito de que é a caridade. Quem faz a caridade, de fato, primeiro é sempre o espírito que se manifesta, as entidades espirituais que se manifestam no terreiro, esses são emissários motivados para a caridade. Embora ainda eu não tenha aqui esclarecido o que é mesmo caridade, o que vem a ser a caridade na prática, o que está por trás da palavra caridade, o que ela vem a significar como um propósito de vida. E aí nós temos o que é fundamento de caridade, o que significa caridade de fato, o sentido filosófico, o sentido teológico, e aí nós temos o sentido popular que se dá à caridade. E aí começa o problema, quando o sentido popular que se dá à caridade passa a ser a verdade absoluta e no lugar do filosófico para a comunidade. Então, comece a pensar sobre isso, vamos nos concentrar aqui, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é meu aniversário, hoje é Sexta-feira Santa, estamos falando de caridade, do valor cristão e vamos falar do Cristo, que isso é muito importante para nós também na Umbanda. Não o Cristo martirizado, mas o Cristo como uma essência que está dentro da religião e que deve pulsar dentro de cada um de nós. Então, a caridade é vista como o bem, fazer o bem ao próximo. E aí você vê um movimento religioso, você vê
várias religiões, vários grupos sociais se organizando em torno da ideia de caridade, fazendo suas caridades. E quando você vai ver o que estão fazendo ali, na realidade não é bem caridade, é solidariedade. Então a gente precisa entender também que nós somos um ser social. Nós vivemos numa sociedade, nós somos ser humano. Por nossa natureza humana, nós somos indivíduos que só existe e só se significa em coletividade. Não existe uma vida produtiva, eficiente e valorosa numa vida de solidão, de isolamento, né, de afastamento da realidade. A realidade nossa é sociedade, é família, é relações sociais, as amizades, o trabalho, isso tudo que a gente já sabe, está dentro de uma normalidade. Então, isso é o sentido de um ser humano nessa realidade. Você se afastar da vida coletiva, da vida social, você continua humano, mas continua um humano afastado, um humano suspenso, que está negligenciando características naturais do ente humano, da vida humana. Então, não funciona o isolamento. O isolamento pontual, em algum momento da vida, eu vou meditar no monte, não sei das quantas, e vou buscar uma luz, ok. Mas você acreditar que a vida coletiva não é uma vida a ser vivida, então isso é ignorar a natureza humana. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você vive numa sociedade, você tem as discrepâncias naturais que nós temos, né? Não existe sociedade resolvida. Todas as sociedades têm os seus enfrentamentos, têm os seus contrastes, né? Então, dentro dessa perspectiva, você é parte dessa teia de conexões sociais. Então, se você está numa situação de melhor conforto, de melhor oportunidade, independente de qualquer histórico disso, você olha para uma sociedade e que vê gente que sofre, que tem fome, que tem frio, né, que não tem abrigo, e se compadece disso, sem que isso seja motivado por um valor religioso. Agora é o ponto difícil de entender. Como que eu olho para o outro e me compadeço se isso não é um valor religioso? Porque o padre falou que você tem que compadecer-se, que você só é bom, só vai para isso se você tem dó do outro. O pastor falou isso para você, né? O dirigente do centro espírita falou isso para você, o pai de santo, a mãe de santo falou isso para você. Então tem que ver que quando você olha para a sociedade e você vê na sociedade um ponto de contraste com a sua realidade, e esse contraste é negativo, é de infortúnio, é de necessidade, você se compadece, o que pulsa aí dentro? Um compadecimento natural por ser humano, eu sou humano, e vejo o sofrimento do outro humano, meu ente, meu par, e isso me causa um estranhamento, isso me causa uma dor, um incômodo, não porque eu devo nada para ele, mas porque eu gostaria que ele estivesse numa situação melhor, sem mesmo saber da história dele, sem mesmo entender essa questão de por que ele está ali. Mas se eu me compadeço, o que está aflorando em mim é, no mínimo, o que todo mundo tem que ter: humanismo. Você vive a sua natureza humana com excelência, com humanismo, então o outro, você percebe a dor do outro, você percebe a dificuldade do outro, e isso há de provocar alguma coisa em você. Talvez você não vai resolver mesmo aquilo, efetivamente, porque na maioria dos casos depende do indivíduo, mas você talvez encontre, ao ver em grupos sociais necessidades, você encontre ferramentas para ajudar a amenizar, não tanto mudar a realidade. Sabe por que você não muda a realidade? Porque nessa perspectiva do exemplo,
Essa é uma realidade que está num quadro muito maior que você e alguns amigos benevolentes. Está muito além, porque aí a gente está falando de um sistema político, a gente está falando de gestão do Estado e responsabilidades que também fogem de você. Não é? Então a gente vive num país, a gente está vivendo um período obscuro no nosso país, de revelação de tanta atrocidade política, de tanta porcaria acontecendo, e a responsabilidade de muita desgraça social é em função disso. E eu não tenho culpa, você não tem culpa, talvez tenhamos, de votar errado, de ser enganado mesmo, de ter sido, de alguma maneira, inocente, se enganar e tudo mais, mas enfim. Aí nessa mesma perspectiva, eu enquanto um ser social, eu vivo numa sociedade brasileira, democrática, né, que ensaia uma democracia, na verdade, então eu preciso me engajar nisso. Eu preciso estar atento à política do meu país, porque se eu não sou alguém atento à política do meu país, eu não posso falar que me preocupo com o outro. Você se preocupa com o outro, com a sua sociedade, com a sua realidade, quando você também procura ter um entendimento político e participar disso. E há muitas formas de participar disso. Tem desde tentar ser mais assertivo no voto, tentar fazer valer o seu voto, é o mínimo que a gente pode dizer. Então eu voto consciente, porque eu entendo do processo, até você engajar-se como político, né? Que aí é um outro nível, né, de envolvimento para mudar a realidade. Eu vou lá, eu vou encabeçar. Então são motivações que cada indivíduo vai encontrando nessa característica. O ponto é que você ter benevolência, que é um fator humano, você identificar necessidades de uma sociedade e engajar-se num voluntariado, numa campanha, num auxílio, numa ajuda humanitária, ainda não é caridade. Não é bem isso a caridade. Isso é o que o conceito popular, ou mesmo a perversão do sentido da caridade, colocou na sociedade. Até por um embrolho religioso foi colocando isso. Então, popularmente e equivocadamente, você dá o abrigo a quem passa frio, você dá o leitinho para quem não tem, você dá a comida para quem passa fome, é caridade. Isso não é caridade. Então, quando eu falo isso, é um soco no estômago da maioria das pessoas que resolve a sua consciência dentro de um valor religioso que está impregnado por aí e que é muito forte dentro da Umbanda, de que eu para ser bom, para eu evoluir, para eu me salvar, para eu ir para o céu, para o paraíso, para o Uanda, para Jurema, para onde quer que vá, eu tenho que ser caridoso. Então, como que eu faço caridade? Aí você pergunta lá para o seu líder religioso. Como que eu faço caridade? A gente tem que ir uma campanha da agasalho. Você tem agasalho para doar? Então você vai ser caridoso. Agora nós temos aqui a campanha da comida quentinha. Você tem comida quentinha para dar? Então você é caridoso. Olha, eu não tenho comida quentinha, mas quanto que é? Vamos achar, né, meios de facilitação do processo. Tá, então assim, se eu depositar todo mês na conta, já estou caridoso? Já, você está caridoso. E aí vai, então, se você doar o terreno, se você doar o seu carro, se você doar toda a sua poupança, se você comprar um terreno na Aruanda, que agora tem até terreno na Aruanda, cara. Estão vendendo terreno na Aruanda. Né? Daqui a pouco muda, agora é o terreiro na Aruanda, né? Estão vendendo, então tem tudo. Para você se enganar e dormir, né, fantasiosamente tranquilo, tem várias saídas. Mas aí é para criança. Isso daí são coisinhas que quem vive na fantasia, na ilha da fantasia, são crianças. Aqui é conversa para adultos. Então, não há indulgência para a vida espiritual. Não há negociação. Compreenda isso. Não há negociação. Ou é ou não é.
é A ou B. Acabou. Não há como você facilitar as coisas. A realidade é uma. E ponto. É universal. Não é opinião. É entendimento. Então, veja, fazer da solidariedade, da benevolência humana, a ideia de caridade é um equívoco teológico, filosófico. Vou falar para você, quer então aprofundamento? Aqui eu tenho o Dicionário Crítico de Teologia. Esse é o mais conceituado dicionário teológico do Jean-Yves Lacoste. Então, se você consultar aqui, a palavra caridade, olha o que acontece. Eu vou mostrar para você. Vá no amor. Não tem nada, nem perderam tempo. Caridade é amor. E aí você vai em amor. E aí você tem 10 páginas de discussão filosófica no campo teológico para discutir o amor. Páginas e páginas. Então vamos falar aqui do amor em muitas perspectivas. O amor no sentido do mundo, eros, amizade, os evangelhos, a ética e por aí. Aí você vai no dicionário de teologia, de filosofia. Esse aqui também é um dos mais clássicos do dicionário de filosofia do Nicola Bagnano. E aí você vai em caridade. É muito curto o que tem a ser dito de caridade. É meia coluninha. Veja, o que eu estou falando? Caridade não é uma questão nem na filosofia e nem na teologia. Não é uma questão. Não há registro de Jesus falando de caridade. Não há registro de Jesus falar, a caridade é a salvação. Para você ser bem-quisto por Deus, você há de ser caridoso. Não há registro. Na Bíblia, a palavra caridade, pela preocupação de Jesus, caridade para Jesus não foi uma questão. E você vai entender por que não é uma questão. Porque há antes a questão que define caridade. Aí no dicionário de filosofia, amor ocupa páginas. O amor é um assunto, mais 11 páginas, falando de amor em várias perspectivas. É muito bom. Bom, recomendo para quem quer aprofundar. Então, se para Jesus caridade não é uma questão, se para a teologia caridade nem é nada, né? Vide amor, então chegamos à conclusão do que eu estou querendo. Caridade é amor. E que amor é esse? Porque numa tradução mais honesta do próprio hebraico, amor ou caridade vem do ágape. Ágape é o amor mais sublime. Quando Jesus fala de amor, ou Jesus fala de amor o tempo todo, então ele está falando do amor sublime, o amor de Deus, o amor ágape. E aí, se for falar de amor só, a gente teria que dissecar várias camadas de perspectiva do amor. Porque quando a gente fala em amor, a gente pensa o amor homem, mulher, casais, né? O amor afetivo com outra pessoa, o amor de pai e filho, o amor fraterno, o amor de irmãos. E aí são amores diferentes. O amor pode ser classificado de muitas formas. A filosofia se preocupou com isso. E existe um amor maior das coisas, que é o amor ágape, que é trazido isso por Jesus. Que tem uma maior ressonância com Jesus no Ocidente, mas muitos e muitos mestres antes de Jesus falavam da mesma coisa. Na cultura hindu, o amor é o ápice de tudo se resolve.
Então por que Jesus não se preocupou em falar para os homens da sua época? Ei, para aí, seja caridoso para ser salvo. Porque a caridade é consequência natural de quem ama. Jesus se preocupou em falar do amor. O amor, se você desperta no amor, a caridade é algo natural. Não é uma questão a se preocupar, ficar falando. Não é uma coisa que você tem que chegar num terreiro, você tem que chegar numa igreja, tem que chegar no centro e os outros falam assim, vocês precisam ser caridoso. E aí ficam falseando o sentido da caridade. Como que é ser caridoso? A gente tem uma campanha aqui. Tem gente que está precisando disso. Isso é solidariedade. Então a gente precisa entender, solidariedade é a ajuda mútua que acontece dentro das sociedades. Então tudo que eu faço nessa dimensão aqui para o outro, porque eu quero amenizar a dificuldade do outro, eu vejo o enfrentamento do outro, eu vou facilitar, eu estou sendo solidário. Eu estou sendo benevolente, eu estou sendo humano, eu estou reconhecendo no outro a necessidade que ele tem. Agora, se eu quiser fazer caridade, eu tenho que agir de tal forma de influência e profundidade no outro para mudar a vida dele. E você não muda a vida de ninguém dando um agasalho, você não muda a vida de ninguém dando comida, você não muda a vida de ninguém assim, com campanhas pontuais. Você muda a vida de uma sociedade melhorando a política, você muda a vida de alguém fazendo ela despertar no amor. A pessoa está presa há anos numa mágoa e você consegue tirar isso dela. Você faz a caridade, porque você muda a vida da pessoa com isso. Deu para entender? Então, quem faz isso com veemência nos terreiros? As entidades. As entidades espirituais não precisam de nós. Essa é uma outra afirmativa que eu faço há muito tempo e que muita gente não entende e muita gente não concorda. Azar, porque se você quiser continuar acreditando que você é muito especial, você é tão especial, porque esses espíritos que se manifestam em você precisam de você para evoluir. Caraca, hein? Fala, o preto velho precisa de você para evoluir. Você é muito foda. Você é demais. Nossa! E idiota, né? Porque idiota no sentido já explicado também aqui. Então, essa crença infantil de achar que os mentores espirituais, os guias espirituais precisam de você, médium, para ele evoluir, que ele precisa vir aquele... Então ele faz... Né? Você faz um favor para ele. Você é tão bom, você é tão caridoso... que você vai no terreiro, você para tudo na sua vida, você vai no terreiro fazer sua caridade que se resume em incorporar aqueles espíritos para que eles possam ajudar as pessoas e assim eles evoluírem graças ao seu mais sublime ato de caridade, que é ir no terreiro. Eu sei que talvez você não tenha culpa disso. Venderam essa crença para você, mas a sua culpa é continuar acreditando. Você, no momento em que nada sabe e acredita nessa história, você é fruto de um fluxo natural. Agora, você, depois de um determinado tempo, continuar acreditando e vendendo essa história, então você está insistindo numa mentira, numa fantasia, num engodo. Então, se manter aprisionado a esses conceitos equivocados, aí começa a ser sua culpa. Então vamos lá, se a entidade não precisa de nós e vem aqui no terreiro, eu não preciso de você. Quem precisa de quem na relação médium e entidade? Comunidade religiosa e espíritos? Quem precisa? Sejamos honestos. Eu preciso muito. Eu preciso muito dos guias. Eu preciso muito do Pai Tupinambá. Eu preciso muito do Pai João. Eu preciso muito do Tranca-Rosa. Eu preciso muito
do baiano, do marinheiro, do cigano. Eu preciso aprender coisas, eu preciso entender a vida, eu preciso, né, mergulhar cada vez mais em mim. Eu sei que eles têm chaves de mim, sobre mim mesmo. Eles podem me ajudar a abrir certas portas. Eu preciso deles. Eles são que são mestres da luz. Esses espíritos são mestres. Então, é muito profundo. Cada médium tem a companhia de um grupo de mestres pessoais. Isso é muito especial. Isso é muito incrível. É quase inacreditável mesmo. O seu caboclo é um mestre. Preto Velho é o seu mestre. O baiano é seu mestre. E eles passam a ser mestre de outras pessoas, porque as pessoas que vão se agrupando em volta dessas entidades que se manifestam em você, quer seja lá pela corrente do terreiro, quer seja você à frente de um terreiro, essas pessoas que estão em volta vão indo lá conversando e vão escutando, eles estão tendo uma oportunidade especial de estar diante de um mestre da luz. Por isso é tão incômodo as pessoas insistirem em ir até esses mestres e falar assim: eu preciso de emprego, eu preciso de um amor, eu preciso que a pessoa volte para mim, eu preciso saber se minha vizinha está fazendo coisa para mim, eu preciso saber se o que está escrito nas cartas do futuro, nas estrelas. É tão porcaria isso. É tão pequeno isso. E eles continuam voltando e voltando, semana após semana, para poder ouvir isso e, mesmo ouvindo isso, tentar dizer coisas para fazer a caridade. Eles querem dizer coisas para que, assim dito, possa tomar uma repercussão dentro do indivíduo e ele tomar ciência e despertar, e desperto, mudar a sua vida. Então essas entidades, quando elas conseguem tocar alguém de tal forma que essa pessoa muda a vida dela, a ponto de que ela diz assim: ó, a minha vida é marcada entre antes e depois desse encontro, é aí que a caridade acontece. Só que você não tem nada a ver com isso daí. Você não tem nada a ver com isso daí, médium. Você está ali por outro motivo. Você está ali porque você é religioso, um bandista, o que deveria ser, né? Talvez você esteja ainda acreditando em outras coisas, mas o que é que deveria ser? Você vai para o terreiro porque você vai lá comungar com seus irmãos, com sua comunidade religiosa, mais um dia de devoção, fé, amor, vai ritualizar, vai fazer a liturgia, porque isso tem um sentido para você espiritual, isso traz um benefício para você. Então você vai lá por isso. E por consequência disso você incorpora, você se manifesta nos mestres. E eles fazem a caridade. Você está lá porque você é religioso e médium. Por acaso você é médium também, mas você é um bandista antes de ser médium. Esse é o sentido que deve nortear um terreiro, uma comunidade, um bandista. Eu sou um bandista e também médium. E por ser também médium e estar num terreiro, então eu tenho a graça. A graça, entenda o sentido da palavra graça. A graça de intermediar a manifestação de um mestre iluminado para conversar com as pessoas. Não porque eu sou especial, eu só me dei bem porque eu estou no meio desse negócio aí. Não porque eu mereço mais, eu sou demais, eu tenho... E aí tem as histórias de vida passada, uma chatice. Não, é só porque você é médium e você está ali. Porque se você não estivesse ali, estaria outro ali.
Vamos diminuir a bola um pouco. Pôr pezinho no chão. Umbanda é tão simbólica, ela faz as pessoas ficarem descalças, com a calça dobrada, para dizer pé no chão. Você vai incorporar espírito, coloque seu pé no chão. Não saia do chão. E tem gente que acha que está levitando, né? Está fazendo coisas mirabolantes. Esse simbolismo, pé no chão, é isso, ó. Não perca a noção de realidade. Você está com o pé no chão. Você está aqui, pé no chão é uma nudez. É uma nudez perante o sagrado. Então, ó, não tem mais aqui para você ser natural. Seja natural. E deixe que o mundo espiritual ali faça a coisa incrível. Não é você. Ó, segura essa pergunta do Marco Scavariello. Então, a caridade é uma dimensão muito profunda. E é tão presente dentro da Umbanda porque a Umbanda é muito cristã. Então ficou claro o que é solidariedade, o que é caridade? Ficou claro? Tá claro, não preciso falar mais, né? Tem que estar. Então tá. Então comece a entender que caridade, você fazer caridade, não acontece no lugar dos guias. Então, você ir no terreiro não é caridade, é um ato de fé. Ponto. Vai fazer caridade. Vou pôr aqui uma palavra do Alexandre Comino para ilustrar um pouco essa nossa transmissão. Vamos lá. Caridade deveria ser entendida como amor. Nessa qualidade Você levantou toda a bola, entendeu? o exercício de amar ao próximo como a si mesmo. Parece que foi até E você pensado. diz, estamos aqui praticando isso, amando ao próximo como a mim mesmo. Tá tirando foto? Você ama? Você tem certeza que você ama você mesmo? Como? Porque quando diz amar ao próximo como a si mesmo, a premissa é amar a si mesmo. Não tem amar ao próximo como a si mesmo se não há o amar a si mesmo antes. Depois que vem amar ao próximo. Manifestação do Espírito para a prática da caridade. A primeira caridade da Umbanda é para o médium. No momento que o caboclo incorpora, ele já está fazendo caridade para o médium. Porque a única razão para um caboclo vir, quando eu falo caboclo, quero dizer todos os guias de Umbanda. A única razão para um guia de Umbanda, um caboclo vir incorporar é amor. Ele não vem por dívida. Pai Alexandre Comino, com essa fala dele, que está dentro da jornada teológica, ele sintetiza o que a gente está falando aqui. Então, é separar. O que eu estou querendo colocar aqui é que isso não é opinião.
Simples isso, não é opinião. Não é minha opinião, e aí eu não estou aqui debatendo. Estou falando algo que é para despertar. Então, se você ficar preso em querer debater, não vai acontecer. Em querer, não, eu não concordo. Azar, eu não estou preocupado realmente com quem concorda ou não concorda. Agora, é um convite para despertar e criar reflexões mais críticas. Porque, sabe o que eu vejo quando eu falo, não é você que faz caridade, é o guia. O guia não precisa de você para evoluir, porque a evolução dele acontece a partir do ponto que ele está adiante, não é retornando. Não é voltando atrás que ele evolui. Ele já está numa dimensão de evolução muito superior à nossa. Então o que ele faz quando ele retorna aqui é caridade. Simplesmente motivado pelo quê? Pelo sentido da caridade, que é o amor. Amor ágape, o amor. Por quê? O que é o amor ágape? Então eu vou definir isso para você. Amor ágape é o amor que o indivíduo sente pelo outro, desconhecido mesmo, ou conhecido, não importa, mas que ele se felicita ao observar que a sua ação altera positivamente o percurso do outro e o outro progride a partir disso. Ele se felicita por isso, independente se ele estará junto, convivendo com isso, se beneficiando disso ou não. O amor ágape é o amor pelo outro. Jesus, ele prova o amor ágape. E ele só prega o amor. Quando Jesus interrompe um momento de assassinato a pedras, né, da mulher posta ali como adúltera, e ele interrompe aquilo ali que era cultural. Todo mundo achava que estava certo, percebe? Então, na Umbanda tem um monte de gente que acha que está certo. Então tem um monte de terreiro, como disse o Marco. Por que os terreiros e as entidades incorporadas dizem que os guias precisam trabalhar com nossa matéria para evoluir? Porque isso é o que todo mundo acredita. E eu não vou entrar no mérito, mas não esqueça, a crença coletiva determina o animismo na manifestação mediúnica. Então tem que saber quem é que diz. Eu acreditei nisso por muito tempo, mas nunca ouvi isso dos guias. Então é só para parar para pensar aí, fica a dica. Quando Jesus interrompe aquilo que todo mundo acreditava que era correto, e talvez até mesmo a mulher, que tem isso também, você está dentro de um processo cultural. Todo mundo vive daquela forma, então é tudo visto com uma certa legitimidade. E ele diz assim, então, vocês estão julgando ela, né, baseado no suposto pecado dela. Você precisa me dizer se também não é pecador, não é? Quando ele fala, que não tem pecados, então que atire a primeira pedra. Nem Jesus jogou. Nem Jesus jogou a primeira pedra. Ninguém se atreveu a jogar. Isso é porque ele trouxe reflexão crítica. Independente do que você acredita aí, babaca, então pensa. E aí, você vai vir aqui tomar pedrada pelo seu pecado? Porque é isso que seria digno. Isso que seria honesto. Você se vê no direito de julgar o outro, você aguenta? Você tem estrutura para ser julgado? E quando ele faz isso, ele está motivado pelo amor. É pelo amor que ele altera o percurso de todo mundo ali. Ele altera a vida daquela mulher, altera a vida daquelas pessoas que nunca mais serão as mesmas. Quando elas despertam para uma reflexão óbvia ali, agora aquilo não volta mais para trás. Isso é amor. Ele não estava fazendo caridade porque o pai falou que ele tinha que ser bonzinho. Ele era motivado pelo amor. E o amor resolve os conflitos, entende? Quando você está vivendo em amor e você coloca o amor à frente das suas ações, à frente das suas conclusões, à frente das suas decisões,
considerações, então dificilmente você erra absurdamente. Quando o amor está à frente, você está preocupado em entender o amor cada vez mais profundamente, né? Porque o amor, ele em si resolve todas as questões. É muito sério isso. O amor, ele resolve os conflitos. O amor, ele traz noção ética. O amor, ele traz noção de justiça. O amor, por si só, ele é equilíbrio. O amor, ele não é possessão. O amor não é cobrança. O amor não é imposição. O amor não é benefício em detrimento de alguém. O amor assim, ágape que eu estou falando, ele resolve os conflitos. Então é por isso que aí você vê os grandes mestres da humanidade, dos mais contemporâneos aos mais antigos, eles resumiam a sua pregação e a sua motivação no amor. Você pode ficar igual Confúcio, falando da justiça, uma vida, falando de política, uma vida, criar uma escola filosófica em cima disso. Aí ele é um que cria, né, todo um movimento social em cima do seu pensamento. O resto que tem reverberação até hoje é amor, porque no amor você vê o ser humano com humanismo, você vê os conflitos com caridade, você vê as dificuldades buscando solução, você pensa nos seus atos, você se corrige, você perdoa. Então se a gente fica dividindo as coisas, falando, hoje é o dia do perdão, vamos pensar no perdão? Hoje é o dia da justiça, vamos pensar na justiça? Não, vamos pensar no amor? Vamos entender, assimilar o amor, e aí você vai trabalhar isso dentro de você. A hora que você entender isso, aí você começa a trazer, o que é que tem que perdoar mesmo? O que é que você tem que resolver aí, conflito? O que é que você tem que enfrentar? É isso. Então, a caridade não é uma questão para Jesus, porque o amor já é. O amor já é tudo. O amor faz com que o indivíduo desperto no amor olhe um conflito humano, independente da cultura, independente dos motivos, e faz com que pare para pensar que ao invés de matar, morrer, o que a gente pode fazer aqui para resolver isso bem? Como que a gente pode fazer para ouvir as partes e entrar em equilíbrio esse conflito? Isso é o amor. O amor faz isso. Então, despertar para esse amor ágape, que é algo metafísico demais para nós, é algo difícil de nós para nós ainda, que nós somos muito presos às nossas paixões, às nossas limitações, o nosso ego, os nossos apegos diversos. Então é difícil entender isso, pode ficar abstrato demais. Mas nem por isso eu tenho que abandonar. Eu tenho que me desmotivar em ter que entender isso. Então, com isso posto, a gente começa a entender o que faz espíritos de tamanha evolução vir no terreiro conversar com as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. Qual a motivação delas? É mudar a vida das pessoas, porque elas olham para nós, eles são seres humanos e tem uma teia de conexão com isso. Então eles olham para essa humanidade e vê que essa humanidade está doente. Essa humanidade está doente, carente, distante da realidade. Então eles, por amor, eles vêm para o terreiro para que, motivado na crença de que o que eles venham a fazer, possam fazer, realmente repercuta mudança na vida da pessoa, que não é falar o número da loteria, não é arrumar o namorado, a namorada, não é garantir um emprego, fazer a vez do RH, coisa parecida, não é nada disso. Mas é através da palavra, através do acolhimento, poder tocar. Então, eu tive essa experiência na minha vida. Eu fui tocado pela Umbanda e muda a minha vida diariamente.
Eu acredito que é o seu caso, eu acredito que é o caso de todo mundo que está aqui. Então, é isso, eles estão conseguindo fazer a caridade. Agora, quando eu quiser fazer a caridade, eu tenho que fazer a caridade. Eu tenho que estar motivado em ouvir alguém, acolher alguém e ajudar esse alguém a mudar a vida dela. Eu, Rodrigo, não Rodrigo Tupinambá, não Rodrigo Pai João, não Rodrigo Tranca-Arroz, né? Que é covardia da minha parte. Então, fora isso, eu participo de atos de solidariedade. Eu participo de campanhas, eu dou roupa, eu dou comida, eu faço isso, aconteço, porque eu também me preocupo com o momento de dificuldade das pessoas que estão sofrendo. Se alguém passa fome, eu puder, naquele momento, naquelas próximas 3 horas, garantir que ela esteja sem fome, ok, mas é porque para mim dá uma sensação boa assim, de consciência tranquila. Eu fui bonzinho agora. É mais por isso, é mais egóico a motivação. Sim, honestamente é isso. E é o que acontece com a maioria de vocês, essa é a verdade. Fabiana, Rodrigo, muitos pontos diferentes do que eu ouvia no terreiro, mas entendo e concordo com o que você coloca. A pergunta que fica é a dita missão do médium. Onde se encontra no meio disso tudo? Missão. Missão não. Missão é muito difícil. Missão torna o indivíduo especial demais. Eu estou fazendo minha missão. Né, Superman? O Superman tinha uma missão, o Thor tem missão, né, o Homem de Ferro tem missão. Podemos dizer até, Jesus tem uma missão. Ele nem é humano, é uma divindade que se humanizou. Isso é missão. Eu não tenho missão. Desculpa, eu não tenho missão. Não estou fazendo minha missão. Essa ideia de missão de que você nasceu para ser médio, se ferrar com um monte de coisa, acreditar em um monte de coisa, né? Incorporar espírito. Não, isso não é missão. Pelo amor de Deus. Missão é o que você toma para si conscientemente. Não porque está subjetivo. Então eu vou dizer, pessoalmente, o que eu acho que é uma missão, é a educação dentro da Umbanda. É uma missão que eu pus para mim. Ninguém falou que eu tenho essa missão. Ninguém falou para mim, Rodrigo, você tem uma missão, né? Embora você goste muito de... você gostaria de ser, sei lá, membro do Exército Brasileiro, então, mas não, esquece isso, porque sua missão é educação. Não. A minha vocação é educação. E eu ingressei nesse caminho de educação dentro da Umbanda. Eu pus para mim essa missão. Eu pus. Ninguém pôs. E nem acredito que eu nasci para isso. É isso. Eu poderia estar dentro da educação, dentro de uma universidade, eu poderia estar dentro de escolas, fazendo outras formas de educação também. É isso, a missão é algo que você se coloca. Ir para o terreiro não é missão absolutamente. Então essa conversa é conversa de quem quer manter uma vaidade. E quem fala isso para o outro que nunca parou para pensar nisso, está estimulando no outro uma vaidade e um engodo para ele se convencer que ele tem que desenvolver lá naquele terreiro, inclusive. Que está revelando a missão para ele. Então não, mediunidade não é missão. Mediunidade é o sentido sensorial natural do indivíduo. Acabou. Olha só. Agora, isso pode machucar muita pessoa que acredita que é missionário, né? Que ir pro terreiro é uma missão. Caramba, tão especial que eu sou. Toda semana eu vou pro terreiro. Largo tudo para ir pro terreiro porque eu tenho uma missão. É pesado. Missão, nesse sentido, é sinônimo de obrigação. É muito pesado. Mediunidade não é obrigação. Ir para o terreiro não pode nunca ser uma obrigação. E eu sei que dizem isso. Mas a discussão nossa aqui no Desperto é mais filosófica. Não vou me ater a essas coisinhas que tem nos terreiros. Você tome suas conclusões e se reposicione. Estamos chegando ao final do nosso programa. Com mais 5 minutos apenas. Eu vou ver aqui algumas participações. Eu quero agradecer a vocês que nessa sexta-feira da paixão e apaixonados que estão, acompanham aqui comigo essa transmissão.
Eduardo Lemos. Rodrigo, você está colocando pontos de vista diferente da literatura, diferente das manifestações de orixás de terreiro conceituados, de pais e santo, que trabalham há muitos anos. Exemplo, caboclos trabalham na quaresma ensinando espíritos menos evoluídos. E nesses ensinamentos, esses seres aprendem a ser melhor nos atendimentos. Não entendi onde está a discordância. Não é caridade isso? Quaresma não é uma coisa da Umbanda também. Então, quaresma não é uma questão. Não é uma questão para a Umbanda. É uma questão para a Umbanda que observa valores de outra religião. Embora a Umbanda seja muito cristã, no sentido de que Jesus é um pilar, o amor preconizado por Jesus é o pilar norteador da Umbanda, portanto a Umbanda é uma religião de amor baseado no ensinamento do Cristo, não significa que ela é católica. Ser cristão não é ser católico. Quaresma é uma observação preceitual somente do católico, nem do evangélico. Não era um assunto também, caramba. Marcos Sá, sempre achei ridículo guias precisarem de nós para evoluir, totalmente sem sentido. Acredito que a Umbanda precisa livrar de certas crendices. Crendices mesmo. É isso, muito obrigado às felicitações do aniversário, parabenizações do programa. Quero ver se tem alguma coisa aqui mais radical para a gente encerrar. Alexandra Moro? Alexandre Rosa. Não identifiquei aqui. Mas você pode, antes de encarnar, ter combinado isso então. Mas compreendo a questão da vaidade que você está falando da missão. De ter combinado antes de... Antes de encarnar, a gente combina algumas coisas. Mas isso não é missão. Isso é um combinado. Vou lá, beleza? Você vai estar junto comigo, né? Na próxima eu vou estar junto com você. Vamos tentar fazer uma coisa? Vamos tentar ir e voltar melhor? É essa a questão. Vou lá, vou mergulhar lá, né? Na terrinha, junto com os seres humaninhos. E o objetivo da encarnação qual que é? Vir de um jeito e sair melhor. E a pergunta é, se você sair agora, você sai melhor do que chegou? Só que você não tem consciência de como você chegou, mas avalia aí dentro de você. É bom que você vai apresentar para aqueles que você combinou, que você nem faz ideia também com quem você combinou? É isso. Esse foi mais um Desperto. Eu sou Rodrigo Queiroz e adoro falar de Umbanda para adultos. Vamos continuar refletindo. Na próxima sexta-feira, feriado, também nós teremos o programa ao vivo e nós vamos falar sobre tradição. O que é tradição na Umbanda? Umbanda é uma religião de tradição? O que vem a ser tradição? O que é a tradição da minha casa, da sua casa, da casa do fulano? Se fala muito em tradição, mas se sabe o que é tradição? Esse vai ser o nosso assunto do próximo programa. Compartilhe, participe, fique atento. Logo estará na nossa fanpage o lembrete do ao vivo. Você clica lá para receber o lembrete, que aí você é comunicado automaticamente pelo Facebook a hora que eu estiver ao vivo. Agradeço sua participação. Uma boa Páscoa para vocês. O que um bandista faz na Páscoa? Come chocolate. Axé, Mojubá e até o próximo episódio.
Esse que especial, Thaís está aqui hoje. Mas...